Diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é maior do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Senhor, essa é a tua palavra. Como nós cantamos, ela é lâmpada para os nossos pés, ilumina o nosso caminho. Pedimos que o teu Espírito ilumine através dela o nosso coração nessa manhã e transforme as nossas vidas, Senhor. Pedimos, Senhor, e imploramos a Ti que nós saiamos daqui nessa manhã amando mais ao Senhor. Amando ao Senhor acima de todas as coisas. E nos ensina, Senhor, a amar ao próximo como a nós mesmos. Carecemos da Tua iluminação e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém? Bom, o contexto aqui desse trecho que nós estamos lendo ainda é a Semana da Paixão. E Jesus ainda segue enfrentando os líderes religiosos. A gente viu isso na semana passada com o pastor Juan. A discussão a respeito da ressurreição e da questão do imposto. E Marcos, diferente de Mateus, ele dá uma introdução nesse trechinho, comentando para a gente que um deles, um escriba, muito provavelmente aqui um fariseu, ele estava ouvindo a discussão de Jesus com os outros. Ele comenta lá, e Marcos começa no verso 28, dizendo que ele viu que Jesus tinha dado boas respostas. Então, aqui a gente tem dois recortes para a mesma passagem, ou seja, os líderes da época ainda estavam buscando agarrar Jesus em alguma coisa. Mas parece que, de alguma forma, aquilo que Jesus respondeu, o que Jesus demonstrou de sabedoria, meio que cortou um pouco a resistência desse fariseu específico, e ele então vai fazer uma pergunta que na época era bastante comum. Ou seja, era bastante comum entre eles, entre os 613 mandamentos individuais dos judeus, era muito comum entre eles discutirem qual é o maior mandamento. Temos tantos. Então ele pergunta isso no verso 28. Qual o principal de todos os mandamentos? E a resposta de Jesus, ela vai do 29 ao 31. O que é a minha proposta nessa manhã? Eu quero contar com o apoio do Espírito Santo para que ele nos guie nesse processo. Jesus faz uma referência, faz um resumo direto do Shema, que é, na verdade, o credo de Israel. O resumo de Deuteronômio 6, de 4 a 9, também Deuteronômios 11, lá em Números 15, ou seja, o Shema Israel, que é exatamente o ouvir, ouça Israel. Isso do hebraico é exatamente o Shema, o ouça. Ele é uma peça central do credo judaico. É uma peça central. Certamente essa frase chamou a atenção de todos que estavam ao redor. Jesus então fala: ouça Israel, escute Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aqui eu queria fazer um parêntese, irmãos, porque eu acho extremamente importante que a gente mergulhe um pouco, e aí é por isso que a gente precisa do Espírito Santo para fazer esse exercício, em como que os judeus, naquela época, receberam o Shema. Como que para os judeus era ouvir de Deus que Ele era o único Deus.
para isso a gente precisa conhecer um pouquinho o contexto do antigo Oriente Próximo, que era a região onde Israel estava mergulhado, os vizinhos de Israel. Para a gente entender ou tentar capturar, para um judeu israelita na época, o que era isso? O que era ouvir? Como que Israel entendia o Shema? Não há outro Deus, ou seja, o monoteísmo. Né? Como que ele entendia isso? Primeiro, a gente precisa entender que Israel estava mergulhado num contexto politeísta. Ou seja, as referências que Israel tinha de Deus, o conceito eram vários deuses. Na verdade, existia o que hoje a gente chama, né, na época não se chamava, mas hoje a gente chama de panteão. Um panteão de deuses. E aí você pode, para entender melhor isso, imaginar que esse panteão de deuses, a Marvel ele aborda muito isso no universo Marvel. Né? Vários são os deuses, o Filho de Deus. Né? Você pode imaginar que esses panteões eles eram organizados hierarquicamente, ou seja, existiam deuses de maior grau, deuses de menor grau, existiam filhos de deuses, justamente como um reflexo do mundo antigo. Então esse panteão de deuses, ele refletia muito do que era a sociedade na época. As sociedades, as nações criavam deuses à sua imagem. Os antigos, eles organizavam esses deuses à sua imagem. Então, as pessoas do Antigo Oriente Próximo, ou seja, os vizinhos de Israel, todos eles consideravam a possibilidade de existência de vários deuses. E tem um ponto importante. Hoje, para nós, quando nós falamos Deus, pela nossa herança, principalmente grega, helênica, filosófica, a gente imagina um Deus como uma substância. E a partir dessa imaginação da substância, a gente vai meio que desenhando Deus. Eles não. Nessa época, eles não imaginavam Deus como substância, mas Deus como ação. Ou seja, para eles, um Deus existia quando eles percebiam a manifestação desse Deus. Por isso, eles adoravam tanto a natureza. Por isso, o vento, por isso, o sol. Tipicamente, as forças da natureza representavam deuses para eles. Porque a partir dessas forças, as ações eram tomadas, as coisas aconteciam. Dentro desse politeísmo, a gente pode caracterizar ou identificar dois grupos. Um grupo que ele era monolatra. Significa o seguinte, eles focavam a atenção em um Deus e reconheciam a existência dos outros. É como se eles escolhessem um Deus de estimação. Mas eles reconheciam e respeitavam, né, sem ferir o anacronismo, mas um politicamente correto da época, eles respeitavam os outros deuses e escolhiam um para eles, ainda num contexto politeísta. E tinham aqueles que eram os enoteístas. Eles reconheciam todos, ou seja, reconheciam a existência dos outros deuses, mas eles não só escolhiam um Deus para si, mas eles consideravam esse o único Deus digno dentre todos os deuses. Ok? Estão comigo? Por que é importante a gente entender? Porque quando Israel escuta, então, que somente existe um único Deus, não tem panteão. Não existem outros deuses. Não existe um Deus meu de estimação. Não existe um único Deus que é melhor do que os outros deuses. Um Deus que se destaca. Não. O Shema, ele fala, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso na cabeça de um israelita caía como uma bomba. Porque ele vem de um mundo onde a vizinhança inteira tem vários deuses. Para os israelitas não tem panteão, nem a assembleia dos deuses, né, como os historiadores gostam de dizer. É como se os deuses maiores e menores se juntassem numa grande assembleia e fizessem política para governar o cosmos. Eles negociavam as coisas entre eles, daquela assembleia divina, eles elegiam um representante que normalmente era um rei ou um filho de Deus e enviava para cumprir aquilo que a assembleia divina tinha. Então, esse é o imaginário da época
Era formado desse jeito. Por isso o Shema era tão radical. Imagina isso na cabeça de um israelita. O Shema, ao afirmar que Yahvé é o único Deus, ele protege Israel de todo o seu ambiente. Quando Deus vira para Israel e fala, olha, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele está separando Israel para si. Separando, criando uma linha divisória entre Israel e as outras nações. Entre o sistema de pensamento de Israel a partir daquele momento e da vizinhança inteira. E a gente vai ver ao longo da história do Antigo Testamento várias e várias vezes Israel se esquecendo dessa linha divisória e trazendo para dentro do seu próprio arraial outros deuses. E essa é a história de redenção no Antigo Testamento. E Deus, vez após vez, com graça e com misericórdia, envia profetas, até culminar no início de Marcos, quando a gente começou aqui, que vocês lembram que é o ministério de João Batista. Então, o que eu quero enfatizar para vocês é que o Shema, para Israel, é um sinal profundo da graça de Deus. É um sinal profundo da graça de Deus. É para reorientar o coração do povo. Porque ele diz que você tem que... Aí vem o verso 30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e com toda a sua força. Ou seja, Deus ele quer atingir o coração do povo através de relacionamento. Esse Deus é um Deus relacional, nós sabemos disso hoje, porque hoje nós conhecemos a doutrina da Trindade. Mas eles na época não conheciam a doutrina da Trindade. E Deus então não somente traz para si o povo, mas define rigorosamente, com todos os detalhes necessários, um sistema de relacionamento, de adoração. Percebe, todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento dados por Deus é sinal da graça de Deus, dizendo exatamente como o povo tinha que fazer para se relacionar com Ele. Como sendo o único Deus. Como sendo o único Senhor. 3 contrastes ainda dentro desse parêntese que é importante a gente entender, porque na aplicação vai ajudar. Entre os deuses da época, os politeístas e Yahvé. 3 contrastes. Primeiro, os deuses da região, normalmente eles escolhiam um rei. Eles elegiam um rei e, através do rei, eles alcançavam o povo, que eram seus súditos. O povo ele vivia escravizado por um deus, ou por vários deuses, ou pelo Deus que fosse não eleito, mas pelo Deus que estivesse no mandato naquele período. Yahvé, ele não fez isso. Yahvé, ele escolheu uma nação. Uma primeira diferença. Segunda diferença. O sistema politeísta era movido por necessidade. Ou seja, as pessoas acreditavam que elas tinham nascido para ser servas dos deuses. Numa relação que hoje os historiadores chamam de grande simbiose, que é mais ou menos assim: a razão de ser do povo é fomentar, alimentar e fazer a vontade desse Deus. Era essa a visão que os politeístas da época do Antigo Oriente Próximo tinham, era a relação deles com os seus respectivos deuses. Yahvé substitui essa grande simbiose pelo que eu vou chamar aqui de grande empreendimento. Porque ele chama Israel para si e decide, através de Israel, cumprir o seu plano e o seu propósito para toda a terra. Através de Israel, abençoar toda a terra. Tem uma grande diferença entre a grande simbiose e a escravidão e a grande parceria, o grande empreendimento. Terceiro ponto. No Antigo Oriente Próximo, esses deuses que costumavam governar essas nações, eles não passavam ou revelavam todos os detalhes de como eles deviam ser adorados. Ou seja, ninguém podia obedecer à risca às ordens desses deuses, a menos que fosse por adivinhação. E normalmente esses deuses eles tinham associados a eles sacerdotes.
E esses sacerdotes eram os caras que diziam como a coisa tinha que acontecer. Ou seja, era tudo muito abstrato e tinha muito de tradição envolvida, do que dá certo, do que dá errado. Imagina das coincidências, quando se faz determinados sacrifícios para esses deuses, né? E uma coisa acontecia e dava certo, ele, opa, então é assim. Quando não dava mais certo, opa, então vamos mudar. Era assim que eles viviam. A relação deles com seus deuses não era uma relação clara, transparente. Já Yahvé, com Israel, ele define e mostra claramente todos os detalhes do tabernáculo, todos os detalhes do sistema sacrificial, todos os detalhes que depois vem se constituir a Torá como base do relacionamento do povo com ele. Percebe? Yahvé, ele não é um Deus que joga sujo. Yahvé, ele deixa muito claro o que ele espera do povo. Ele deixa muito claro, e a gente vê isso em vários trechos, tanto nos profetas quanto nos históricos, ainda ali no Pentateuco, a gente vê que a obediência à Torá é base, tanto para a bênção quanto para a maldição. Ok? A gente vê isso em Isaías, a gente vê isso em Ezequiel. Ou seja, resumindo a diferença de relação entre Yahvé e o seu povo, Israel é o povo de Deus. E a identidade de Israel deve refletir a identidade de Yahvé. É dentro desse contexto que eu queria lembrar aos irmãos dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles refletem a identidade de Deus. Eles refletem o caráter de Deus. E por isso o povo deveria obedecer a isso. O povo deveria viver daquela forma. Por quê? Porque se o povo é de Deus e eles são participantes do plano de Deus, eles têm que viver de maneira que apontem um Deus que é diferente de todos os outros. Lembra que eu comentei com vocês, agora há pouco, que na época o conceito deles de Deus não é abstrato como a gente tem nessa herança grega na nossa cabeça, Deus como uma substância. Não, Yahvé queria demonstrar o seu poder fazendo coisas através de Israel, através do caráter do povo. É nisso que está ancorada a relação deles. Quando Jesus, agora a gente volta para Jesus respondendo a eles. Quando Jesus começa com Shema, Jesus quer restaurar na cabeça deles a posição que Israel tem no plano de salvação, no plano eterno da promessa de Deus. Ouça Israel, escute Israel. Esse Deus não é um Deus como outro qualquer. Esse Deus não está num panteão fazendo queda de braço com outros deuses para dizer que ele é bom. Esse Deus é o único Deus. É o único Deus. E aí Jesus, como grande mestre, com sabedoria plena da lei, ele nos versos 30 e 31, ele resume os 10 mandamentos. Ele resume as 2 tábuas da lei. A primeira tábua da lei, ela aponta para a relação vertical com Deus. A segunda para a relação horizontal com os outros e conosco. Então Jesus, no verso 30, fala: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e toda a sua força. Ou seja, Jesus reforça a ideia de que para Israel ser a nação que o Shema chama ela para ser, Israel tem que amar a esse Deus acima de todas as coisas, com todo o seu ser, com tudo que ele é, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ou seja, amor integral, devoção integral a ele. Esse é o verso 30. O verso 31 deriva do verso 30. Por quê? O amor ao próximo, ele é uma forma de expressar o amor a Deus. Isso nos livra daqueles riscos que nós vemos muito hoje em dia, de fazer o social pelo social, ou de fazer o social simplesmente pelo outro. Primeiramente, nós fazemos o social por amor a Deus.
É claro que o amor a Deus vai nos levar a amar a imagem de Deus que está no outro. E como cristãos, nós acreditamos na dignidade humana. Nós acreditamos que não há melhor ou pior. Nós acreditamos que todos têm o direito a viver, todos têm direito a sustento. Nós acreditamos nisso. Mas nós precisamos entender que essas duas coisas estão ligadas uma à outra. Por isso que nós não podemos abrir espaço simplesmente para uma ação social que ela está desconectada de devoção. Uma coisa leva a outra. Assim também como não há uma devoção a Deus plena e integral sem amor ao próximo. Essas duas coisas elas estão conectadas. E disso depende muito da saúde de muito das nossas comunidades hoje em dia. Porque isso é uma balança que você começa a ver em determinadas comunidades que há um desbalanceamento, uma tendência mais à devoção e ao afastamento da ação social, e outras que estão mais em cima de ação social e a sua devoção deixou de ser verdadeira, deixou de ser integral, deixou de ser ortodoxa. Jesus está, então, querendo lembrar a ele que para ser o povo único, o povo independente, o povo separado dele, das suas vizinhanças, Israel precisa voltar a amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo que ele é. E o reforço do coração, da alma, do entendimento, nós já falamos isso algumas vezes aqui, o coração, na mente do hebreu, ele não é um coração sentimento, ele é um coração que ele tem ação, razão e emoção. O conceito de coração é diferente do conceito de coração que muitas vezes nós temos hoje. O coração hoje é, muitas vezes, sentimento. E sentimentos são voláteis. Sentimentos vêm e vão, sentimentos não persistem. Quando Deus fala ao povo, e quando Jesus reforça que devemos amar a Ele de todo o nosso coração, devemos amar a Ele com a nossa razão. Não precisamos abrir mão da nossa razão para amar a Deus. Ainda que algumas vezes o amor a Deus nos leve a algumas ações em fé, que você fala, cara, não estou entendendo nada. Mas isso é porque a limitação está na nossa razão. E a gente vai entendendo à medida que a gente vai obedecendo, à medida que a gente vai caminhando com Deus. A mesma forma, a nossa emoção, nós não precisamos, amados irmãos, não precisamos abrir mão das nossas afeições para sermos e amarmos a Deus, para sermos seu povo, para sermos sua igreja. Pelo contrário, as nossas afeições amam a Ele, glorificam a Ele, assim como a nossa razão. Essa dicotomia, ela não é bíblica. Essa dicotomia, ela é secular. E também um terceiro aspecto do coração são as ações. Ou seja, se a minha razão e a minha emoção amam a Deus, esse amor ele vai ser construído na realidade através das minhas ações. Por isso que não há amor a Deus simplesmente aqui. Não há amor a Deus simplesmente aqui. Amor a Deus envolve aqui, aqui envolve as ações. Amém? Jesus reforça isso. Jesus fala no verso 31, amor a Deus, ele é a fonte do amor ao próximo. Por quê? Eu queria que você pensasse comigo. Yahvé, como o único Deus, chama o seu povo para viver para ele, dar a lei, como uma forma de expressar a sua própria identidade, para abençoar todas as nações da terra. Ora bolas, esse amor a Deus nos molda, e é em função do moldado amor de Deus a nós que nós agimos com os outros como Deus agiria. Nós, como igreja, hoje, nós somos chamados a viver, amar a Deus e sermos imagem, portadores da imagem, portadores das ações de Deus no mundo. Quando estamos juntos e quando estamos em nossas missões individuais, separados, em nossos trabalhos. E aí, nos versos 32 e 33, caminhando aqui para o final, o escriba
parece que concorda com Jesus. O escriba entendeu, e não só entendeu, como olha o sinal da graça. Ele foi além, ou seja, ele entendeu o que Jesus falava e disse: mestre, você disse muito bem, que amar a Deus acima de todas as... que Ele é o único Senhor, que amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu conhecimento, com todo o seu entendimento, sua alma, sua força. Isso é muito importante. Amar ao próximo. Que tudo isso vale muito mais do que holocaustos e sacrifícios. Percebe que ele não está dizendo que holocausto e sacrifício não têm o seu valor. Dentro do contexto deles, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, esse era o modelo através do qual Deus definiu o seu relacionamento com Israel. Mas ele entendia, e o que ele entendeu aqui, isso é fruto de revelação de graça, é que não adianta você cumprir todo esse sistema de holocaustos e sacrifícios se o seu coração não ama Deus. Se o seu coração não ama o próximo, e pior, se você faz isso aqui e vai lá prestar culto a outro Deus. Percebe que isso foi graça revelada a ele? Por isso Jesus, no verso 34, vendo que ele respondia sabiamente, falou: olha, você não está longe do reino de Deus. O texto aqui, amados, não nos diz exatamente o que aconteceu depois disso. Se esse escriba, de fato, se converteu e passou a seguir Jesus, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos aqui é: o escriba não estava longe do reino de Deus, porque a verdade revelada por Jesus Cristo, a palavra encarnada ali na frente dele, estava muito próximo dele. Ele tinha entendido, ele tinha até expandido, ou seja, ele pegou aquilo que Jesus falou e ele aplicou aquilo dentro do seu contexto como um escriba, olhando o sistema de sacrifício, ouvindo o que a própria palavra encarnada dizia. Isso nos leva a uma pergunta. Ele não está longe do reino de Deus, mas e eu e você? Quão longe eu e você estamos do reino de Deus? 3 pontos de ensino e a gente vai para as aplicações. O primeiro ponto desse texto, que fica muito claro, que ele nos ensina, é que Jesus demonstra a sua sabedoria suprema como intérprete da Torá, como intérprete da palavra de Deus. Jesus é o mestre supremo, dele provém todo o significado da palavra de Deus. Jesus. E assim, essa sequência de embates com os líderes, como a gente tem visto, ela termina coroando Jesus Cristo como um grande mestre. Jesus Cristo sendo reconhecido por esse escriba como sendo o mestre. Então, o primeiro ponto que ele nos ensina: Jesus demonstra a sabedoria suprema como intérprete da Torá. Outro ponto importante, que eu e você muitas vezes passamos por cima dele, mas é importante demais nós lembrarmos disso todos os dias. O Deus Trino é o único Deus que existe. Não há nenhum outro Deus. E como Deus único, o que ele requer? Essa é a parte que nós normalmente esquecemos. Como Deus único, ele requer exclusividade na relação com seu povo. Nós somos povo peculiar, povo escolhido, povo separado para a relação com ele, para que através de nós ele estenda a sua graça pelas nações. Assim como ele requer exclusividade na relação com ele requer integral devoção. Integral devoção. Nesse aspecto, o caráter de Deus não mudou. Se antes, na antiga aliança, o sistema de sacrifício foi necessário para estabelecer uma relação, para treinar o coração do povo, para treinar e de maneira pedagógica, instruir ao povo como se relacionar com Deus, na nova aliança, através de Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo em cada um de nós, nós somos chamados a viver de forma que reflita o caráter dele. Por isso a graça não nos exime da obediência. Nós não obedecemos para ser salvos, mas porque somos salvos, obedecemos para refletir o caráter dele.
A obediência, a integral devoção, ela ainda é necessária, porque o caráter de Deus não mudou. O caráter de Deus não mudou e nunca mudará. Terceiro ponto, então. O amor ao próximo é uma manifestação do amor a Deus. E aqui tem um ponto importante. O amor ao próximo é uma expressão da manifestação do nosso amor a Deus, acima de qualquer diferença religiosa, acima de qualquer diferença ideológica, acima de qualquer diferença política. Nós vivemos tempos de polarização na nossa sociedade. Percebe que, e nós vamos agora para um ano que será, tudo indica, extremamente difícil. O ano de 2022. Mas o que a palavra de Deus nos lembra, e esse é um mandamento e reflete o caráter de Deus, é que nós não podemos permitir que nenhuma outra força separe aquilo que o sangue de Jesus uniu. Se somos corpo, se nós somos igreja, e o nosso próximo aqui não é só a igreja que está aqui reunida conosco, o nosso próximo é todo aquele que está próximo de nós, aqueles a quem o Senhor traz para a nossa vida. Nós não podemos permitir que nenhum recorte religioso, ideológico, político, econômico, como está escrito em Gálatas 6,10, Gálatas 6,10 diz assim: façamos o bem a todos, especialmente à família dos cristãos. Então que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê amor e, sobretudo, que a gente possa corresponder esse amor com obediência e não entrarmos na vibe do nosso antigo Oriente Próximo, entre aspas. Ou seja, nós estamos inseridos num contexto agora completamente secular. Existem vários deuses. A gente tem ideologias que representam verdadeiras idolatrias. Temos deuses que às vezes são atribuídos a homens de carne e osso. Nós não podemos permitir que esse politeísmo secular pós-moderno venha a nos afetar a forma de viver a ponto de nós deixarmos de refletir o caráter do nosso Deus. O caráter do nosso Deus. É para isso que nós somos chamados igreja. Nós somos chamados igreja para refletir o amor ao próximo e o amor a Deus acima de todas as coisas. Mais do que uma ideologia, mais do que uma contracultura, mais do que qualquer coisa. Nós precisamos, o que balanceia o nosso coração é o Evangelho dizendo Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Deus acima de tudo e os próximos como a nós mesmos. Esse balancing no nosso coração é que faz com que a gente consiga caminhar sem entrar pelos buracos da separação, da cisão que as ideologias acabam trazendo. Amém? Jesus demonstra a sabedoria suprema como intérprete da Torá. O Deus Trino é o único Deus, e nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, independente da camisa que ele veste. Amém? Algumas aplicações. Primeiro, em relação ao amor a Deus. Meu irmão, minha irmã, busque ativamente viver uma vida digna da santidade de Jesus que foi imputada a você. Busque viver uma vida digna da santidade de Jesus que foi imputada a você, como um cidadão ou uma cidadã de um reino que já veio, mas que ainda não veio plenamente. Nós somos cidadãos do reino dos céus. E aqui tem um ponto importante. Às vezes a gente confunde santidade com disposição de piedade, disposição piedosa. E eu queria deixar claro um ponto aqui. Em Cristo, pela fé, nós recebemos a santidade dele. Em Cristo nós somos feitos santos. Santos diante de Deus. Aceitos diante de Deus. Para ficarmos de boa, falando, ok, agora eu sou santo, está tudo bem. Não.
para, em função desse status que nos foi imputado por graça, nós, de fato, vivermos uma vida digna dessa santidade que nós já recebemos. Sim, nós temos uma luta de arrependimento e fé, de todos os dias, de pecarmos, etc, etc. Mas se nós ficarmos dando foco aos nossos pecados, nós vamos negligenciar a grandeza, a plenitude e a perfeição da santidade de Jesus Cristo em nós. Amados, nós não podemos negligenciar a santidade de Jesus, que morreu na cruz, que venceu a morte e nos deu uma santidade plena. Nós não podemos negligenciar isso, simplesmente cultuando ou amassando os nossos pecados, porque isso, nossos corações ficam retidos. Nós precisamos receber da parte de Deus dessa graça e viver uma vida digna. Ah, mas como eu vivo uma vida digna? Abre em Gálatas 5, de 22 a 23, é o fruto do Espírito. Nós temos o Espírito Santo em nós. Amados irmãos, o Espírito Santo que está em nós, ele veio habitar no seu coração e no meu coração para que nós tenhamos amor, para que nós tenhamos alegria, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Portanto, pela fé, se apropriem daquilo que o Espírito produz em suas vidas. Porque, lembra que eu falei no início, se a gente pega a curva do Evangelho, a história, a narrativa do Evangelho e para no meio do caminho, nós estamos dizendo que o plano de Deus ele é imperfeito. Por isso nós precisamos sim passar pela queda, pelo arrependimento. Mas passando pela queda e pelo arrependimento, com os olhos fitos em Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus 12, nós precisamos crer que o sacrifício de Jesus é suficiente. Por isso nós sim podemos viver uma vida digna da santidade dele. A nossa obediência não tem um papel de salvação, mas tem um papel no nosso relacionamento com ele. Mas tem um papel no nosso relacionamento com ele. E não se engane, o mesmo Deus que é santo e que tem um padrão para se relacionar com ele, esse mesmo Deus continua sendo o nosso Deus hoje. O que ele fez foi prover Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado por nós, para que nós, através de Jesus e do seu Espírito, nós possamos viver uma vida digna. Então devemos obedecer, como fruto daquilo que ele já fez, como fruto da obra de Jesus Cristo em nós. Ah, Charles, então, como é que eu faço hoje? Como é que eu amo a Deus acima de todas as coisas hoje? Algumas aplicações, para a gente ir terminando. Lembra que eu comentei com vocês que no Antigo Testamento o sistema de sacrifício ele era para treinar o povo no relacionamento a Deus? Ele era para treinar o povo? Cada detalhe, cada instrução que foi dada tinha o objetivo de treinar o coração do povo. Como que nós, se não temos esse sistema de sacrifício, como que nós treinamos o nosso coração hoje para nos amar a Deus acima de todas as coisas? Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, culto público. O culto é o coração do discipulado. O culto cristão é o coração do discipulado. E o culto cristão não começa às 10h30, às 10h45, às 10h50, e a gente fica na correria para tentar começar às 10h30. O culto não começa ali. O culto começa sábado, nas decisões que você toma em relação ao aproveitamento do teu tempo. De que horas que você vai dormir. De como que você vai dormir. Se preparando para o momento de estar aqui. Percebe? O culto, a nossa semana ocidental, ela começa de segunda até domingo, né? Mas, na verdade, eu gosto muito da proposição do lecionário, quando ele divide a semana de quinta a domingo e depois de segunda a quarta. Porque isso torna o domingo o ápice da semana. Isso torna quinta, sexta, sábado como preparação do domingo, como reflexão do que vai acontecer no domingo. Porque o culto público é uma antecipação, é um ensaio daquilo que nós veremos na glória. Culto público, orações e devoções. Desculpa, irmãos, não há como amar a Deus de todo o seu coração se nós não gastamos tempo em oração.
Não há. E o que eu quero trazer para vocês nessa manhã, sem peso, porque eu acredito que o Espírito Santo ele fala aos nossos corações, é que se você acredita que Deus entende isso, você está enganado. Você está enganada. Se você acredita que Deus entende o fato de que você vive uma vida que não tem tempo de oração ou de leitura da palavra, não. Jesus não veio para isso. Percebe? Como às vezes a graça ela fica torta. A graça fica torta porque eu não... tudo bem, eu nunca vou ler ou me dedicar ao estudo da palavra como deveria. Mas isso deve ser uma prioridade na vida de um cristão. Porque é assim que nós conhecemos o nosso Deus. A palavra é o principal meio de revelação dele. E o relacionamento com a palavra deve ser diário. A graça de Jesus não veio te perdoar por você ter uma vida relaxada com Deus. Uma vida relaxada com a palavra de Deus. Terceiro, sacramentos. A ceia do Senhor e o batismo. Hoje não temos ceia. Semana que vem, vamos ver como é que o pastor Juan vai ficar. Né? Se o pastor Juan estiver bem com a gente, em nome de Jesus, a gente crê nisso. A gente faz a ceia na semana que vem. Mas a ceia do Senhor é um outro sacramento extremamente importante para nós. Batismo. Ofertas. O seu serviço. E principalmente, que eu acho que é o que me pega aqui de tudo isso, a observância do tempo e do kairós de Deus. Percebe? De tudo isso que nós falamos, isso é fundamental, porque isso é habilitador para as outras coisas. Se eu não observo o tempo de Deus, eu não tenho tempo para Deus. Se eu não observo os ritmos do Senhor, eu não consigo encaixar as coisas de Deus na minha vida. Como que você pode amar a Deus acima de todas as coisas? Construa hábitos. Hábitos que produzem virtudes. Invista em hábitos, mesmo quando você não quer. Por quê? Porque amor não é sentimento. Não dependa do seu belo coração que acorda todo dia de manhã e você não vou ler a palavra amando. Faça isso como um hábito, construa um hábito, invista. Não acredite nessa mentira secular de que nós não devemos ler a palavra contra a nossa própria vontade. A palavra de Deus é sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz, e o Espírito Santo sempre vai aplicá-la no coração do crente. Ainda que o crente leia sem vontade. Submeta a sua vontade à vontade de Deus. Construa hábitos que produzem virtudes, que eliminam vícios. Precisamos destruir vícios em nossas vidas? Construa virtudes. Não se engane achando que você vai simplesmente tirar um vício e deixar o espaço dele vazio. Ele não vai embora. Ele não vai embora. Construa hábitos que produzem virtudes, eliminam vícios, e aí sim, orientem o seu coração, para que você ame ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Ser cristão e ser igreja não é uma questão de informação, é formação. E formação lembra a gente de uma palavrinha chamada forma. Deus, ele tem seus requisitos. Deus tem seus requerimentos. E o que a graça faz foi nos habilitar a viver isso. É nos habilitar a viver uma relação com esse Deus. Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. E na relação com o próximo? Permita que o amor a Deus oriente seu amor ao próximo. Aqui é interessante. Hoje em dia a gente tem um reducionismo secular que, quando vai fazer a ação social, por exemplo, entende que a igreja tem que atuar restrita na esfera econômica ou na esfera social. E nós acreditamos que o evangelho é salvação para o homem inteiro. É salvação para o homem inteiro.
Nossas idolatrias, elas são mais afetivas do que teológicas. As nossas idolatrias, elas são mais afetivas do que teológicas, irmãos. E aí nós precisamos buscar dele, buscar do Evangelho a condição e o poder para reorientar os nossos corações. Percebe? Por isso um mandamento depende do outro. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, o meu coração está reorientado àquilo que realmente é importante. Se o meu coração está reorientado em relação àquilo que é importante, o meu tempo, o meu dinheiro, minhas relações, elas vão estar sendo administradas segundo a ótica do que é mais importante. E se eu faço isso, eu vou ter recurso, vou ter tempo, vou ter condição de me relacionar, expressando o amor a Deus ao próximo. Uma coisa vem da outra. E o que é uma igreja, então? Uma igreja são corações com seus amores calibrados. Amando a Deus acima de todas as coisas, amando o próximo. Esses corações com os amores calibrados são chamados a viver de uma forma que a gente expressa a identidade e o nome de Deus. No meio de todos esses falsos deuses, no meio de todas essas mentiras, essas ideologias, a gente reflete o caráter e carrega o nome do Deus Trino. Por último, corações com seus amores calibrados, igreja, que ama a Deus acima de tudo e ama o próximo como a ti mesmo, eles não gastam a sua energia, o seu tempo e o seu foco somente com os seus projetos. Assim como também não gasta seu tempo, sua energia e seu foco lutando no campo ideológico e cultural. A luta ideológica e cultural não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é a expansão do reino de Deus. E a expansão do reino de Deus não é uma ideologia. A expansão do reino de Deus é amor. Cabeça, coração, ação. A Deus acima de todas as coisas. Ao próximo como a nós mesmos, expandindo a mensagem do Evangelho, de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Isso é igreja, corações calibrados, corações que buscam primeiro o reino dos céus e a sua justiça, acreditando que as demais coisas que eles precisam vão ser acrescentadas. Amém? Vamos ser igreja, essa é a nossa oração. Vamos ser igreja. É o que nós precisamos. Amém? A parte de todo o calor que nós teremos pela frente, eu quero te convidar comigo a que você, de maneira deliberada, invista tempo, prioridade, a amar a Deus acima de todas as coisas. Que o Senhor possa falar ao coração de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pela graça do Senhor. Leva-nos a te amar acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, o nosso entendimento, nossas forças. E amar ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Nós não sabemos fazer isso por nós mesmos, Senhor. Nós recebemos tanta carga cultural, Senhor. Nós recebemos tantas meias verdades e, consequentemente, tantas meias mentiras, poluindo a nossa mente e o nosso coração, que nós precisamos que o Senhor nos limpe. Precisamos que o Senhor nos purifique. Por favor, Senhor, atrai-nos para Ti. Atrai-nos para Ti durante o tempo que for preciso. Reorienta as nossas decisões econômicas, as nossas decisões profissionais. Reorienta, Senhor, as nossas decisões enquanto família. Reorienta, Senhor, as nossas prioridades. Nós te pedimos. Nós te pedimos, porque nós cremos que não há outro Deus, não existe outro Deus. Os outros são falsos deuses. Falsos deuses. Livra-nos deles, Senhor. Livra-nos desses falsos deuses, desses ídolos malditos, Senhor.
e alcança o nosso coração com a Tua graça, de maneira que nós possamos mergulhar na relação contigo, em obediência, em fé, e refletir isso na nossa relação em casa, começar com nossas esposas, com nossos maridos, com nossos filhos. Alcança-nos com Teu Evangelho a ponto de que a nossa casa seja uma embaixada desse reino, Senhor. E que juntos aqui nós possamos ver o Teu reino crescer em nós e através de nós. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Alguém tem hora aí? Eita, vou fechar então, tá? Vamos ficar de pé, gente, só para a gente fechar com nossa confissão de fé. Você possa pensar nisso, meditar nisso durante essa semana. Ore a respeito disso em casa com seu cônjuge. Nós temos orado por aqui, a missão se expanda e ela se expanda sobre esses pilares, né? Então, que o Senhor nos guie. Amém? Vamos ler a nossa confissão de fé juntos. Em que nós cremos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amados, que o Deus Pai Todo-Poderoso e sua graça te abençoe, que Jesus Cristo, seu amor, te alcance e que o Espírito Santo, com suas consolações, te cerque durante esses dias. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.